até o final desse vídeo, você nunca mais vai ter medo ou dúvida sobre como escrever uma redação que vá ser avaliada pela Banca Sebrasp. Eu vou desmistificar com você em cada ponto como é que funciona realmente, o que realmente importa na avaliação da Banca Sebrasp, o que é mito e o que está fazendo você travar a sua nota e não conseguir tirar acima de 80% na sua redação, tá bom? Com o conteúdo que eu vou te passar aqui hoje, tem muito cursinho que vende esse conteúdo. Eu vou te passar ele de graça aqui, tá bom? Com esse conteúdo, você consegue já tirar uma nota acima de 90% se você conseguir aplicar aquilo que eu estou ensinando no vídeo. Sem mais delongas, eu vou começar te mostrando como é que é a fórmula de correção da Banca Sebrasp, tá? A nota da prova discursiva ela é igual à nota de conteúdo menos 4 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas efetivamente escritas. Calma, vamos respirar fundo, eu vou desmistificar, eu vou destrinchar cada ponto dessa fórmula aqui com você, para não ter dúvida, para você entender exatamente o que é prioridade aqui. Primeira observação, a nota de conteúdo, seguindo esse padrão, seguindo essa fórmula, ela pode valer o máximo da sua redação. O que eu quero dizer? No concurso da Polícia Federal, a redação vai valer 20 pontos. A nota de conteúdo da redação da Polícia Federal vale 20 pontos. Ou seja, o peso quase inteiro da sua redação está em cima da sua capacidade de conteúdo, da sua capacidade de selecionar argumentos, de responder de forma plena os tópicos e subtópicos que a banca vai colocar para você, de conseguir desenvolver com profundidade, sem encheção de linguiça, tá bom? Então, o conteúdo é o carro-chefe do concurso examinado pela Sebrasp. Então, o foco principal é domine o conteúdo. Você precisa saber desenvolver bem o tema da sua redação. Você precisa ter capacidade argumentativa. E atenção, nem sempre você vai saber muita coisa sobre aquele tema, mas você vai ter que ter uma capacidade de selecionar um tempinho antes da sua prova para você selecionar argumentos, para você tentar aprofundar, você vai ter que pensar, você vai ter que ter capacidade de correlacionar esses argumentos com o tema, você vai ter que ter uma capacidade de apresentar um nível de profundidade, um nível de solução de problemas, você vai ter que conseguir enxergar quais são os desafios daquele problema, tá bom? Quanto mais você tiver capacidade de entender aquele tema que está sendo abordado na redação, maiores são as chances de você conseguir entregar tudo aquilo que a banca está pedindo para você, tá? Antes de eu falar dos próximos tópicos, eu vou falar aqui sobre como a banca costuma avaliar, né, o seu desenvolvimento conteudista. Geralmente, ela pega os quesitos, né? Então, vamos lá, você tem um tema para abordar e a banca geralmente cobra 3 tópicos para você desenvolver dentro de 30 linhas. Então, você vai ter o tópico número 1, o tópico número 2, o tópico número 3. Dentro de cada tópico, geralmente, você vai ter subtópicos, mais de um subtópico para você abordar, tá? Então, vamos lá. Vou exemplificar para ficar mais fácil aqui para vocês. Vamos supor uma redação sobre a atuação da Polícia Federal no combate aos crimes ambientais e a proteção dos recursos naturais. Beleza, esse é o tema da redação. Aí vem o primeiro tópico, o papel da Polícia Federal no enfrentamento ao desmatamento ilegal e suas consequências para o meio ambiente e a economia. Esse é o tópico, mas ele tem 2 subtópicos, tá? Na verdade, ele tem 3 subtópicos. Subtópico 1, o papel da Polícia Federal no enfrentamento ao desmatamento ilegal. Subtópico 2, consequências para o meio ambiente. Subtópico número 3, consequências para a economia. Então, você vai ter que falar sobre esses 3 subtópicos dentro do mesmo parágrafo, tá bom? Para cada tópico que a banca cobra, é de bom tom que você utilize um parágrafo diferente para cada um. Então, você vai ter o primeiro parágrafo, que vai ser o da introdução, o segundo parágrafo vai ser referente ao primeiro tópico, o terceiro parágrafo vai ser referente ao segundo tópico, o quarto parágrafo vai ser referente ao terceiro tópico e, por fim, você vai ter a conclusão no último parágrafo. Então, via de regra, você vai escrever
5 parágrafos no seu texto, abordando os três tópicos nos 3 parágrafos centrais, tá bom? Se a banca cobrar mais tópicos do que apenas 3, naturalmente você vai escrever um parágrafo para cada tópico que for desenvolvido. Se a banca colocar 5 tópicos, você vai fazer uma redação de 7 parágrafos. Por quê? Porque 5 de desenvolvimento para cada um dos tópicos, mais 1 de introdução e 1 de conclusão, tá? Beleza, voltando para o exemplo aqui. O segundo tópico, os desafios da repressão ao garimpo ilegal e os impactos dessa atividade na saúde pública e nos territórios indígenas. Novamente, 3 subtópicos para serem abordados. Os desafios da repressão ao garimpo ilegal, os impactos dessa atividade na saúde pública e os impactos dessa atividade nos territórios indígenas. Então, são mais 3 subtópicos para você abordar dentro do seu texto. E, por fim, último tópico aqui do exemplo, a atuação da Polícia Federal no combate ao tráfico de animais silvestres e os prejuízos dessa prática para a biodiversidade. Aqui você tem 2 subtópicos, a atuação da Polícia Federal no combate ao tráfico de animais silvestres e o prejuízo dessa prática para a biodiversidade, tá? Beleza, é assim que a banca cobra. E agora, o que isso aqui interessa, o que isso aqui tem a ver com a nota de conteúdo que você vai receber? A nota de conteúdo que você vai receber, ela é proporcional ao que você consegue atingir de expectativa da banca dentro disso aqui. Então, quando você for falar do primeiro parágrafo de desenvolvimento, você precisa necessariamente falar sobre o papel da Polícia Federal no enfrentamento ao desmatamento ilegal, precisa falar sobre as consequências para o meio ambiente e precisa falar sobre as consequências para a economia. Se você falar de forma satisfatória, minimamente aprofundada, sobre esses 3 pontos, com argumentos coerentes, você vai receber o total de pontos que valia aquele item, tá bom? Agora, se você começa a entregar menos, vou colocar aqui, ó, se você começa a entregar menos, a Banca Sebrasp costuma reservar 4 conceitos. Esses conceitos vão se refletir na nota que você vai receber dentro de cada item. Vamos supor que esse primeiro tópico valesse 4 pontos dentro da sua prova. Se você não abordar nenhuma causa, se você não abordar nada daquilo que a banca está solicitando para você, você recebe conceito 0. Ou seja, você não vai ganhar nenhum ponto em cima desse parágrafo. Se você mencionar, né? Vamos lá, vamos pegar o exemplo aqui de novo. Se você mencionar o papel da Polícia Federal se você mencionar o papel da Polícia Federal, você pode chegar ali e receber um conceito nota 1. Conceito nota 1. Você vai ganhar 1 ponto de 4 pontos possíveis, tá? Ou, enfim, o quanto a banca selecionar que vale cada ponto desses, tá? Tem uma pontuação específica para cada nota do conceito ali. Beleza. Você recebe conceito 2 se você desenvolver, ou seja, você conseguiu entregar, nesse exemplo aqui, você conseguiu entregar o papel da Polícia Federal, você conseguiu falar das consequências, você conseguiu falar de uma consequência, tá bom? Então, você tinha que falar de consequências para o meio ambiente e para a economia. Aí você foi lá e conseguiu falar do papel da polícia, você conseguiu falar de uma consequência. Você conseguiu abordar bem, mas você não conseguiu abordar na totalidade o que a banca esperava de você, porque ela queria que você citasse mais de uma consequência. Então, você recebe conceito 2. E se você conseguir citar na plenitude o papel da Polícia Federal nesse enfrentamento e consequências que façam sentido para o meio ambiente e para a economia, aí significa que você atingiu tudo aquilo que esperavam naquele tópico e aí você vai receber conceito 3, que é a nota máxima. Então, se o tópico valia 4 pontos, você ganhou os seus primeiros 4 pontos na avaliação, tá bom? E aí, assim sucessivamente, vamos para cada um dos tópicos e é assim que é conduzida a avaliação em termos de conteúdo da sua prova, tá? Então, cara, não adianta. Se você entrar na prova para encher linguiça, se você entrar na prova para começar a escrever com letra grande e espaçada para tentar ganhar linhas e parecer que você escreveu muito, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você precisa escrever o máximo que você conseguir, com o máximo de detalhamento que você puder. Tenta pensar em causas, em consequências, tenta enxergar o problema de forma concreta, de forma aprofundada. Não seja superficial,
Esse aí é o roteiro para você conseguir tirar uma boa nota dentro de conteúdo. E tenta escrever o máximo que você conseguir. Se você não tiver certeza, não importa, você vai ter que escrever. Quanto mais você escrever, maiores são as chances de você conseguir obter a nota máxima dentro desse conceito. Quanto mais você escrever, maiores são as chances de você acertar o padrão de resposta da banca, tá? Então, esse aí é um detalhe bem importante para você conseguir obter uma nota aceitável. Beleza? Tá bom. Agora eu vou voltar aqui então para a nossa fórmula. Deixa eu voltar aqui. Show. Então, nota da prova discursiva é igual a nota de conteúdo menos 4 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Agora nós vamos falar do número de erros. Esses erros podem ser tanto erros gramaticais, erros na construção do seu texto, erros de apresentação. Tá? Todos esses erros entram dentro dessa faixa de nota de cálculo aqui, tá bom? Então, cada erro que você cometer vai aumentando ali o quanto você vai ter de nota descontada. Então, você pode tirar uma nota entre 0 e 20 de acordo com o conteúdo que você escreveu. Vamos supor que você escreveu e tirou 18 pontos em conteúdo. Agora, sua nota vai ser 18 menos 4 vezes o número de erros cometidos dividido pelo total de linhas. Então, quanto menos erros você cometer, é óbvio, quanto menos erros você cometer, maior vai ser sua nota, mais próxima ela vai ser da nota de conteúdo. Beleza? Você concorda comigo? Se você errar 0 vezes, a sua nota de conteúdo, ela vai ser... A sua nota de conteúdo vai ser máxima, né? A sua nota de conteúdo vai ser a tua nota. Então, cometer erros é claro que vai te prejudicar bastante. Mas o ponto-chave dessa questão é a seguinte: você não tem como prever o número de erros que você vai cometer. Na hora da prova, são um turbilhão de emoções passando pela sua cabeça. Você vai estar correndo contra o tempo, você vai estar ansioso, a sua letra vai estar feia, você vai estar preocupado com a pessoa que saiu da prova, vai ter alguém comendo salgadinho fedido do seu lado, não é verdade? Vai ter um monte de coisa para te desconcentrar, para te tirar do eixo. Então, a chance de você cometer algum erro no seu texto é muito grande. Você pode ser mestre em português, mas você pode acabar esquecendo uma vírgula, você pode errar uma concordância ali. É natural, tá? Isso aí não é o fim do mundo, é natural. Mas agora vem o pulo do gato. O número de erros não tem uma pontuação específica que ele te penaliza. Como assim? Você não vai perder 0,5 pontos a cada erro cometido, por exemplo. Você não vai perder 0,25 pontos a cada erro cometido. Não. Essa pontuação que vai ser retirada do seu texto varia em função do número de linhas que você escreveu. Então, se você escrever 20 linhas na sua redação, de 30 possíveis, cada erro que você cometer vai ter um peso maior. Por quê? Porque se você escrever 30 linhas, é esperado que você vai cometer, por exemplo, 4 erros. É um número aceitável. Escreveu 30 linhas e errou 4 vezes. Show! Se você escrever 20 linhas, não é aceitável que você cometa os mesmos 4 erros. Então, cada erro que você cometer vai ter um peso maior, vai te penalizar mais. Então, por exemplo, pode ser que se você escrever 30 linhas na sua redação, você cometeu um erro e cada erro te tirou 0,15 pontos. Agora, se você escreveu 20 linhas, talvez vai tirar 0,30 pontos. Estou dando exemplos por alto aqui, tá bom? Então, o pulo do gato é: escreva o máximo de linhas. Não deixe a linha em branco. Não deixe a linha em branco, tá bom? Se você conseguir escrever as 30 linhas, você vai ter a menor penalização possível para cada erro cometido. E isso, cara, cada pontinho desse vai fazer muita diferença na hora da classificação final. Então, é uma dica estratégica que eu já passo aqui agora para vocês. Sempre escrevam as 30 linhas do texto, tá? Beleza. Agora vem outro ponto que eu chamo a atenção. Total de linhas efetivamente escritas. Ou seja, vamos supor, você escreveu 30 linhas, mas você escreveu até a 29ª linha e aí escreveu só um finalzinho de uma palavra na última linha. Isso não é uma linha efetivamente escrita.
tá bom? Você vai ser considerado como se tivesse escrito 29 linhas. Então, presta atenção nessa questão. Uma linha efetivamente escrita é uma linha que você chegou ali até pelo menos perto da metade, que você construiu, colocou umas 3, 4 palavras lá dentro daquela linha. Aí tudo bem, aí eu acho que a banca ela vai considerar como uma linha efetivamente escrita, tá bom? O que não dá é para você completar uma palavra só no comecinho da outra linha e achar que isso aí vai ser suficiente para contar o máximo, beleza? Fechou? Então, esse é o aspecto mais relevante, tá? O que é avaliado dentro do conteúdo? Você tem que ter clareza dentro da abordagem do tema, tem que ter fidelidade aos tópicos solicitados, então foi o que eu mostrei, vai ter 3 subtópicos ali dentro daquele tópico, você tem que responder os 3, você tem que responder de forma fiel, você tem que responder de forma aprofundada, tá? Capacidade de seleção, organização e argumentação. Não adianta você só cuspir argumentos a esmo, você precisa realmente conseguir entregar uma argumentação sólida, um argumento que faça sentido, que seja coerente com a sua tese, que seja coerente com o tema, que seja coerente com o tópico que foi solicitado, tá? Conhecimento técnico e constitucional quando aplicável. Então, assim, quando eu digo conhecimento constitucional, vai ter momentos que você precisa demonstrar que você conhece algum aspecto da legislação, talvez, né? Um aspecto da legislação, um aspecto constitucional, um aspecto da missão da Polícia Federal, no caso desse concurso. Se você estiver fazendo concurso para outra prova da Sebrasp, que você tenha conhecimento de causa daquela área, tá? Mas no caso aqui do policial federal, então você tem que entender um pouco sobre a missão da Polícia Federal, como é que ela efetivamente atua, né? Então, isso é relevante para na hora de você construir o argumento. Não adianta você querer argumentar. Você pode cuspir o argumento que você quiser no seu texto, mas se aquilo nem faz parte da missão da Polícia Federal, por exemplo, a tendência é que você não vai receber uma boa pontuação por isso. Por quê? Porque está incoerente, tá bom? Obviamente, o que reprova fugir ao tema, um discurso superficial ou opinativo sem base. Então você precisa conseguir fornecer um argumento íntegro, um argumento de autoridade, um argumento de peso, tá bom? Uma construção argumentativa coerente, profunda, que demonstre conhecimento de causa realmente, tá? Repetição de ideias. Então, já falei, não adianta você ficar enchendo linguiça. Ah, não, eu preciso escrever 30 linhas. Aí você começa a repetir as ideias com palavras diferentes. Cara, isso não adianta nada, tá? Abordagem sem encadeamento lógico. Então, o teu texto tem que ter uma sequência lógica para fazer sentido, certo? Você tem que conseguir organizar as ideias. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo sobre o tema aqui na tua cabeça e você não consegue passar isso de uma forma escrita e a pessoa que pegar o teu papel consiga entender o que você quer dizer, tá? Não serve de nada. Você não vai ganhar ponto pelo conhecimento que ficou preso na sua cabeça. Você só vai ganhar ponto pelo conhecimento que foi efetivamente passado no papel. E eu falo isso sempre para os meus alunos. Você vai ter sua redação corrigida em poucos minutos. O corretor da sua redação vai corrigir outras centenas de redação, tá? Então, não adianta. Se você escrever seu texto todo embaralhado, difícil de compreender, com letra feia, sem encadeamento lógico entre o que você quer dizer, não adianta. Você vai ser brutalmente penalizado. Ele não vai estar nem aí para o seu texto. Seu texto já vai ganhar nota 6, nota 7 no máximo, chorando, e pronto, acabou, entendeu? Teu nome já fica fora do... Nem cadastro de reserva você pega, beleza? Então tá bom. Então, como eu falei, a banca quase sempre entrega 3 tópicos e ela divide esses tópicos em subtópicos, 2 ou 3 subtópicos dentro de cada parágrafo que você vai vir a abordar, tá? O último concurso da Polícia Federal valia 13 pontos, o de agora vale 20 pontos. Então, a tendência, né, 2 coisas podem acontecer. A banca pode cobrar um 4º tópico para dividir melhor. Então, imagina um contexto aí, vale 20 pontos, 4 tópicos, 5 pontos para cada tópico. Pode acontecer isso aí. Então, você teria que usar 6 parágrafos dentro do seu texto, introdução, desenvolvimento 1, 2, 3, 4 e conclusão. Ou ela vai distribuir os 20 pontos, né, dentro de 3 tópicos, como ela costuma fazer, e esses tópicos vão ter um peso muito grande. Então, se você tiver perdido sem saber falar sobre aquele tópico, cada tópico vai estar valendo tipo 6 pontos, cada um, talvez mais. Então, você pode pegar um tópico valendo 7. Então, o peso de cada tópico e cada subtópico vai ser muito grande. Se você deixar de prever, se você deixar de falar, de abordar alguma coisa ali, você tem que ter muita atenção no comando da prova, no comando da questão. Se você não conseguir abordar alguma coisa, a sua nota já começa a despencar. Imagina, uma prova que vale 20 pontos, aí você nem falou, você passou batido por você.
um subtópico. A sua nota já vai cair 1 a 2 pontos. Sua nota máxima já vai ser 19, 18. Aí, isso que você ainda tem outros tópicos para serem avaliados, mais os erros cometidos. Então, qual é a chance de você conseguir tirar uma nota acima de 16? Né? Você tem que buscar o 16 nessa prova. Tá? 80%. 80%. Pelo menos 80% você precisa. O número mágico mesmo, o número da tranquilidade é 90%, tá bom? Mas, naturalmente, você tem que estar bem desenvolvido, você tem que estar treinando. Tá? Inclusive, se você está gostando do vídeo, deixa o like aí, por favor, tá bom? Não deixa de deixar um comentário aqui para mim também. Deixa um comentário, fala sobre como está sendo a sua preparação. Pode deixar uma dúvida aqui, eu vou ter todo o prazer do mundo de explicar, tá? E eu vou deixar no link da minha descrição também aqui os meus treinamentos. Você pode entrar em contato comigo no WhatsApp aí e eu te apresento o meu programa de mentoria ou outro treinamento que seja mais interessante para você neste momento, tá? Continuando aqui então, existe uma estrutura esperada que precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Precisa ter, né? E dentro do seu desenvolvimento você precisa fazer um tópico frasal, você precisa construir a sua argumentação, precisa ter um complemento, um fechamento lógico, tá? Isso tudo aí é estrutura básica que precisa ter dentro do seu texto. Assim como na sua introdução precisa ter tese, na sua conclusão precisa ter um reforço, né? Precisa ter uma solução, possivelmente. Então, eu passo isso direitinho no roteiro de ouro aí para os meus alunos, mas você precisa garantir que essa estrutura seja respeitada, senão você tende a ser penalizado aí por fugir à forma, à estrutura de um texto dissertativo, tá? Então, já falei aqui sobre o peso, né, dos erros gramaticais, a depender do total de linhas que você escreveu, e agora eu falo sobre apresentação. Pois é, não é só erro de gramática que vai cortar ponto, não é só erro de encadeamento lógico, de falta de coesão, de falta de coerência que vai sugar seus pontos. É claro, isso aí vai ser um buraco negro na sua pontuação, mas você também vai ser penalizado se você ultrapassar a margem, se você não conseguir delimitar de forma clara os parágrafos, ou você tiver parágrafos muito discrepantes um do outro, um muito grande, outro muito pequeno, né? A caligrafia, se a sua letra for quase impossível de entender, além de você contar com a má vontade do corretor da banca, você vai ser penalizado, né? A banca leva isso em consideração. Então, evitar garranchos na hora de rasurar, você cometeu um erro, passa um traço simples no meio da palavra, tá bom? É igual o taxado quando você escreve no Word ali. Não é para você sair rabiscando, não é para você fazer parênteses e risco, não é para você fazer nada disso. Isso aí você vai perdendo ponto por apresentação. E a coesão tem que ser visível, você tem que utilizar elementos de ligação entre parágrafos e dentro de cada parágrafo para construir as ideias lógicas, né, entre cada período ali que você vai construir, tá? Então, para você tirar uma nota 9 ou mais numa prova da Sebrasp, no caso aqui da Polícia Federal, uma nota 18 ou mais, você precisa ter cumplicidade com os 3 tópicos de forma direta, ou seja, você tem que saber abordar com excelência esses tópicos. Você precisa ter um desenvolvimento técnico com repertório pertinente. Você precisa errar o mínimo possível na parte gramatical. Vai cometer um erro ou outro, beleza, que não sejam 4, 5, 6 erros, que sejam 2, 3 no máximo, porque aí sua nota vai ser pouco penalizada. O texto tem que ser funcional. Você não tem que estar querendo escrever rebuscado com um monte de palavra difícil que nem utiliza no seu cotidiano. Você precisa colocar o teu texto de forma clara e simples. Simplicidade é poder, tá bom? A maioria das pessoas confunde profundidade com enrolação. Então, ser profundo não é você ficar enchendo linguiça, andando em círculos, sem falar nada efetivamente no seu texto. Coloca um monte de palavra bonita, usa 3, 4 palavras para dizer o que poderia ser dito em uma, e não utiliza aquela linha para nada, praticamente, tá? Então, você tem que ser profundo no sentido de entregar o máximo de argumentos possíveis, tá? Usar conectivo genérico, sem fazer função, usar palavras de forma genérica, palavras bonitas. Você não está aqui para ser poeta. O teu objetivo não é ser poeta, você tem que escrever com clareza, com coerência, né? De uma forma nítida, de uma forma que o examinador entenda exatamente o que você quer dizer, beleza? Então, vou reforçar esse ponto para encerrar o vídeo. A banca Sebrasp cobra precisão e conteúdo, ela não cobra poesia. Você não está aqui para ser o próximo Machado de Assis. Guarde a sua habilidade de escrita para outro momento,
para outro momento. Não é este o momento que você precisa impressionar alguém. Você tem que impressionar pelo domínio do conteúdo. Você tem que se diferenciar do seu concorrente, mostrando que você domina o conteúdo, mostrando que você tem pensamento e postura de servidor público. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aqui. Reforço, me segue, deixa o like aí, me siga no Instagram, o link está aqui na descrição também, e conheça os meus treinamentos, caso isso te interesse, caso você queira evoluir com alguém que se importe de verdade com você. Porque a maioria das pessoas que eu vejo por aí que vendem alguma coisa para concursos públicos, você é só mais um número, você é só mais uma estatística, você é só mais uma venda realizada. Na minha mentoria individual, cada pessoa é um sonho, é uma história de superação, é uma história que merece ser respeitada, merece ser ouvida. E eu quero muito que você realize o seu sonho de ser aprovado. Seja o seu sonho ser policial federal ou qualquer outro concurso que você está prestando, tá bom? Então conte comigo nessa caminhada, me siga lá no Instagram, me manda um salve, fala pra mim que você assistiu esse vídeo aqui, o que ele causou em você, se ele te ajudou em alguma coisa, tá bom? E eu tô à disposição aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, um grande abraço, bons estudos e até a próxima.